Muito boa noite a todos. Obrigado aos amigos que estão conosco aqui na Egrégora Gratitude. Nós acabamos de receber a linda vibração da Lindy Barbosa. Muito obrigado a ela. E hoje nós estamos recebendo Cláudia Mastrorosa, que vai conversar conosco um tema que hoje vamos assim dizer, vital na vida dela, e nós vamos saber por quê. Então, Claudinha, muito boa noite. Obrigado por aceitar, né, esse desafio. Por favor, o microfone é seu, se apresente. E quando você quiser que eu compartilhe o seu material, é só falar. Tá bem. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradecer a vibração da Lindy. É Lindy, né? Me Isso, remeteu, Lindy. me remeteu lá atrás, algumas lembranças, algumas experiências que eu já tive, e foi muito, muito, muito forte, muito gratificante. A Totô, Lindy. A Totô. Eu vou começar a explanação. Tá todo mundo curioso para saber que sinais são esses, né? Eu não sei se eu vou decepcionar esse povo, mas tudo bem. Eu vou começar primeiro com o videozinho que eu fiz, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na música, e se der para ler o que está no vídeo, bem, se não der, depois eu leio. Mas é para prestar atenção na música. Pode colocar, Renato, por favor. Que azul, nosso amor sumindo entre partir e ficar, entre o norte e o sul, cruzando sobre os raios, antenas de TV. Por que você me olha se você não me vê? Sobre os oceanos em doces guerras frias, não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia. Claudinha, se você quiser, eu posso passar novamente, dando pausa para o pessoal ler o que está escrito, porque a escrita estava rápida. Você acha necessário? Não, eu leio. Tá. Eu leio, não tem problema. É que eu fiz, como eu falei, né? Meus equipamentos ultimamente bugam tudo. Eu fiz esse videozinho no TikTok. Então não tem como colocar muito extenso, né? Mas eu leio aqui. Se deu para escutar a música é do Orlando Moraes. Eu esqueci o nome agora, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. Mas o que está escrito no vídeo é assim: eu vejo você. Boa noite. Sou a Claudinha. Não sou psicóloga, nem terapeuta, muito menos versada no assunto do comportamento humano. Sou uma geminiana, com ascendente em Gêmeos e lua em Capricórnio. E tem dias que eu mesma não me vejo. Essa saudação, eu vejo você, tão profunda, linda, poética, mas será que vejo mesmo? Somente a beleza externa que importa? Vixe, tantos compromissos, afazeres, trabalhar para sustentar, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para se realizar, trabalhar. E a internet? As redes sociais? Tenho que postar como minha vida é plena e realizada. E as mensagens nos aplicativos de conversa? Sobra tempo para lhe ver? Somos perfeitamente capazes de olhar e enxergar as mais diversas situações, mas somos incapazes de perceber o que não aponta na superfície. Quantas vezes somos frustrados
por não termos nossas necessidades reconhecidas. O contrário também acontece. Também frustramos as pessoas que amamos por negligenciar ou não reconhecer suas urgências. Portanto, a partir de hoje, pense um pouco mais sobre aqueles que o cercam. Está realmente na hora de vê-los como realmente são e observar melhor os sinais. Todo mundo continuou achando que o Mel Gibson ia vir aqui, né? Mas ele não está aqui, não. Claudinha, como diz o professor de filosofia, aula dada. Então, tchau. Então, eu assim, eu escrevi, eu não sei falar de improviso, então eu escrevi, mas eu tenho que ler, tá bem, gente? Os sinais que eu quis dizer era o seguinte: recentemente nós tivemos um caso na família de um jovem que tirou a vida. Ontem foi, não é missa porque eles não são católicos, mas foi a comemoração de 3 meses dessa pessoa que se foi. Era um jovem cursando o ensino superior, sem problemas financeiros, sem problemas de saúde física e aparentemente feliz. Eu tenho empatia por alguns episódios traumáticos das pessoas, mas esse tipo de acontecimento consegue me abalar profundamente. Eu sinto um pesar inexplicável. E sendo bem egoísta, o primeiro pensamento é na filhinha, nas sobrinhas, nas minhas irmãs, e vai se estendendo pelo restante da família, parentes e amigos. O que não enxergamos? Às vezes as pessoas estão pedindo socorro e sua preocupação com as coisas corriqueiras não nos deixam perceber os sinais. No mesmo período que o Renato me convidou para esse bate-papo, na verdade, eu queria que o pessoal do Quilombo Cafundó se apresentasse. Mas o universo não deixa falhar quando se tem um propósito. E aqui estou eu, leigona, dissertando sobre esse pedido de socorro, que é velado, quase imperceptível nas pessoas próximas. E essa minha explanação ficou marcada para o dia de hoje, 20 de setembro. Setembro esse que, coincidentemente, é o mês amarelo e que tem o dia 10 como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, é meio assim, né? Porque todos os assuntos que estão sendo discutidos no bate-papo da egrégora são assuntos acima. E falar de suicídio é uma coisa que nos deixa meio abalados. Mas todos temos filhos, temos parentes, temos pais, temos irmãos. A gente sabe reconhecer mesmo o sinal, né? Às vezes a pessoa conversa com a gente hoje, aqui, agora, e quando você vai ver, amanhece o dia, ela tirou a vida. Como assim? Né? Então, e calhou de ser justamente em setembro, que é esse mês de setembro amarelo, que salva vidas. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela começou em 2014, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com parceria com várias outras entidades, e a primeira edição foi em 2015, e agora ela é mundialmente conhecida, ela é mundialmente divulgada, e antigamente não se falava de suicídio, era uma coisa que era até que meio pecado falar de suicídio. Então não se tinha conhecimento, não se tinha... se suicidavam só pessoas que estavam extremamente desesperadas. Que quebrou a bolsa, quebrou financeiramente, vai lá e se joga.
Lembra quando venderam todas as ações dos telefones, que tinha gente que tinha muito dinheiro envolvido, teve gente que se jogou do prédio, mas não, isso pode acontecer dentro da nossa família. E nesse dia que aconteceu esse negócio com esse rapaz, eu fiquei pensando, gente, como que a gente não enxerga? Será que a minha é tão que eu não enxergo? A gente enxerga quando a pessoa fala, eu tô com uma dorzinha de cabeça, tá doente? Que nem o João Luiz aí com esses olhos vermelhos. Você olha pro olho dele e fala, não tá bom, hein? Então é externo. E se o olho não tivesse bom para dentro, como é que ia fazer? Ninguém ia ver, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema para dissertar. A gente pode ajudar no combate ao suicídio, conversando, promovendo campanhas que nem estamos fazendo, eu falando e vocês escutando hoje, falando sobre o assunto, porque pode parecer que não, mas 17% dos brasileiros, em algum momento, pensarem seriamente em dar fim à própria vida. 4,8% chegaram até a elaborar um plano para fazer isso. Então, a medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre esse assunto era um tabu. Havia medo de falar nesse assunto. De uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha, esta barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso aos recursos de prevenção. Mas como buscar ajuda se muitas vezes a gente nem sabe que pode ter um apoio? E quem vai ajudar também não sabe como pode ajudar. Como eu posso oferecer ajuda a quem está com esse problema? Ajuda pode vir de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho, de um colega de escola, professor, alguém próximo ou alguém especializado no assunto, né? Uma pessoa treinada, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, enfim, uma pessoa mais capacitada para ajudar esse tipo de problema. Eu vejo você é uma frase de profundo significado. O filme Avatar, que foi lançado em 2009, ele trouxe essa frase como uma maneira de dizer eu te amo, mas ela é muito mais profunda. E um povo lá na cidade de Natal, lá na África do Sul, já usa esse termo, logicamente que no dialeto deles, eu não sei falar direito, e eu vejo você, mas é para te dizer que eu te amo de uma outra maneira, eu te enxergo profundamente. Eu não só vejo seu externo. Se você usa óculos, se você está de camiseta verde, azul, amarela, eu vejo você lá dentro. E essa é uma maneira de dizer, e eu me preocupo com você, né? E os personagens do filme Avatar, eles se falavam, eu até acho bonito essa expressão, ao invés de falar bom dia, é que nem falar shalom, namastê. Nesse caso, eu vejo você. Então, às vezes, a pessoa até acha que o outro está te declarando amor, ou que ele está com segundas intenções, mas não, eu estou te vendo externamente, internamente, eu estou vendo como você está lá dentro, como se fosse um raio-x. Agora sim, com tudo isso que eu falei, será que quando eu falo, é que nem quando o falar eu te amo, que às vezes ultimamente virou meio banal, né? Você quer agradar a pessoa, você fala para ela que te ama. Nunca nem vi a pessoa, não sei das intenções, não sei do coração. Aí, só para agradar ela, eu te amo, viu? Então, eu vejo você. Será que eu vejo mesmo?
ou não. Nós sabemos da necessidade de reforçarmos a cada dia nossos laços afetivos. E para que isso ocorra, precisamos estabelecer um contato sincero e real com aqueles que nos rodeiam. Mas como é possível fazer isso se em muitos momentos somos incapazes de ver? O escritor português José Saramago, em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, não sei se alguém já leu ou assistiu o filme, o Ensaio sobre a Cegueira tem uma frase marcante. O filme é sensacional, ou melhor, o livro. Se não leram, se tiverem oportunidade, leiam. Ele diz assim: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Não seria essa exatamente a nossa situação? Somos perfeitamente capazes de olhar e enxergar as mais diversas situações, mas somos incapazes de perceber o que não aponta na superfície. Quantas vezes somos frustrados por não termos nossas necessidades reconhecidas? O contrário também acontece. Também frustramos as pessoas que amamos por negligenciar ou não reconhecer suas urgências. 6 passos para empatia. A partir de hoje, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre aqueles que nos cercam. E está na hora de vê-los realmente como são. Ao falarmos sobre o significado da frase de poder, eu vejo você, também mencionamos que o sentido da sentença está relacionado ao sentimento de empatia. Em outras palavras, uma pessoa que só pensa em si mesma jamais enxergará o próximo. Contudo, se esse não for seu caso, continue comigo e preste atenção aos 6 passos que te ajudarão a ver melhor as necessidades daqueles que estão na sua vida. E aí que aparecem os sinais. Uma escuta atenta. Encontrar bons ouvintes nos dias atuais tem revelado uma árdua tarefa. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a ouvir com atenção aqueles que as procuram. Portanto, faça o oposto. O seu coração e seu ouvido para um desabafo daqueles que você ama. 2. Demonstração de afeto. Demonstrar seu afeto é uma das melhores formas de dizer que se importa com alguém. Falar que você vê a pessoa que ama não basta. É preciso mostrar através das suas atitudes. 3. O cuidado. Cuidar do outro, acolher suas carências, respeitar as diferenças entre vocês é a maior prova de amor que podemos dar. Por isso, pratique-o. 4. Sem julgamentos. Como é bom estar em um ambiente onde se é acolhido sem julgamentos. Nos sentimos mais seguros e aceitos. Compreender que as divergências e diferenças entre as pessoas não precisam ser transformadas em abismo. É um grande avanço rumo à empatia. 5. Não se deixe levar pelas aparências. O mundo atual está sempre preocupado com o nosso status social. Quem somos de fato não interessa para um universo de aparências. Portanto, seja o oposto. Não se impressione com o exterior. Foque na essência. E para chegar a tudo isso, para você ter entendimento de tudo isso, você tem que olhar para você. Você tem que estar equilibrado. Você tem que ter amor próprio para poder estender a mão e enxergar o outro. E tem aqui uns sinais de como você pode não só enxergar, mas começar a desconfiar que a outra pessoa está necessitada ela está com um comportamento normal, mas ela começa a
apresentar algumas coisas. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu perdi. Mas é quando a pessoa que é muito falante começa a ficar quieta. Se ela não muda na fala, ela muda no sono, ela muda no desleixo, ela gostava de se arrumar toda, de repente, a roupinha mesmo, aquela roupinha mesmo, tá bom, trocava de roupa todo dia, mas está indo trabalhar com a mesma camisa desde segunda-feira. Ela já não se interessa mais pelaquela bela feijoada ou a macarronada da mãe. E às vezes assim a gente está tão preocupado com as coisas do dia a dia que nem percebeu que o interesse pela macarronada não existe mais. Talvez esteja fazendo dieta e está tudo certo. Então, são esses pequenos sinais que às vezes a gente deixa passar e que são pedidos de socorro, velados e desesperados, né? Então é isso que eu queria falar sobre os sinais. Deixa eu conversar um pouco contigo. Você iniciou a noite, né, dizendo que normalmente as reuniões da egrégora são de assuntos para cima, né, falando de bondade, enfim, e que você ia tocar então num tema, vamos dizer, mais forte, mais pesado, né? Mas eu digo a você que a coragem de falar sobre isso eleva a régua do nosso grupo, né? O que você está fazendo, de certa forma, é um convite a cada um de nós deixar um pouco de lado a hipocrisia e olhar, quando você diz eu vejo você, eu acho que, antes de mais nada, você nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, né? Eu acredito que a maioria dos que estão aqui na sala talvez tenha alguma história parecida, ou na família, ou no grupo de amigos, ou na empresa que trabalha, enfim. Mas esses são assuntos que normalmente as pessoas evitam, né? Porque tem medo de falar sobre isso, até porque nós mesmos, né, podemos um dia estar envolvidos, né, numa situação como essa, mas é necessário, né? Quando a gente fala de fazer o bem, né, você hoje pode estar propondo para nós fazermos reflexões e observações que podem salvar vidas, né? Então, você não está convocando para ajudar numa creche, num asilo, para ir dar sopa na rua. Você está trazendo um tema para nos convidar a salvar vidas, né? A nossa mesmo, né? E às vezes de pessoas tão próximas como você teve. Então, Cláudia, antes de mais nada, eu acho que você foi corajosa e brilhante em trazer esse tema. E não precisa realmente ser uma especialista nisso, precisa ser alguém que viveu a situação e resolveu querer entender, né, para que isso possa, de repente, não acontecer novamente, né? Então, eu aproveito e convido a todos que estão aqui, né, a terem a mesma coragem da Cláudia, né, e compartilhar conosco e conversar, porque você citou aí agora alguns exemplos de ações que uma pessoa pode, sinais, né, que as pessoas podem estar dando, e a maioria deles eu poderia rotular como, a pessoa está depressiva, né? Então, a pessoa que não está querendo comer, que não está querendo passear, não sei o quê, hoje é muito comum, né? Quer dizer, a humanidade, a cada época, ela batiza essa situação com um nome, né? Uma hora é estresse, uma hora é ansiedade, outra hora é depressão, enfim. E Até muitas mesmo vezes pode ser frescura, também, que pode ser também, tá né? de frescura Mimo, aí. né? Não, não, Mimo, não sai desse vitimismo. joguinho, desse bendito desse computador. É. Então, nós precisamos entender, né,
E aí a minha pergunta que vai agora para voltar para você é assim, com tudo isso que vocês vivenciaram e tudo isso que você colocou agora, tem uma fórmula para me identificar se é apenas uma depressão ou se essa pessoa corre o risco de tirar sua vida? Não, eu não acho que tenha fórmula, você tem que ver, você tem que perceber, você tem que olhar, tem que olhar todos os dias, tem que analisar, você tem que conversar e você tem que escutar. Só, só olhar e falar. Camarada não sai desse bendito desse jogo o dia inteiro. Por que será que ele está grudado nesse dia, o dia inteiro nesse jogo? Será que é porque não tem quem escute ele? Dorme o dia inteiro? Será que é porque não tem compartilhamento? Eu acho que não existe uma receita, né? Não acredito que tem uma receita. Você identifica isso em pessoas que realmente estão extremamente depressivas e que já estão, já está vindo para fora isso, né? Às vezes a gente está numa reunião dessa online e você percebe num amigo o comportamento dele não está bem. Aí você comenta com outro amigo, fulano não está bem. Aí o outro amigo que tem mais afinidade, ô Renato, percebi que você está meio abatido, você está bem, né? Então assim, no achismo não tem como. Eu acho que é só percepção de dia a dia, percepção de conversar entre os amigos, entre os familiares. Caso assim, por exemplo, aqui na minha casa sou eu, minha filha e meu genro. Se minha filha não estiver bem, eu vou chegar no meu genro, e aí? Você está percebendo alguma coisa estranha? O que está acontecendo? Né? Lá na casa da minha irmã, lá com o João Luiz, lá, hoje está aí, ó. Né? Se minha irmã de repente não está bem, eu vou no meu cunhado. João Luiz, e aí? Você tem percebido alguma coisa estranha na lua? Ou eu que estou vendo fantasmas demais? Eu acredito que seja só isso, Renato. Não tem uma receita. João, eu, sem a sua autorização, coloquei você aqui dividindo a tela com a Cláudia, porque você também é da família, você viveu de perto aí a angústia, né, das pessoas envolvidas, e você é um homem muito sensato, você é um cara que tem uma visão, não vou dizer fria, mas uma visão bem analítica das coisas. Como que você vê isso que a Cláudia nos trouxe, tendo, estando perto do que aconteceu e com a tua vivência filosófica, com o teu trabalho, que você também deve se deparar com esse tipo de situação onde você trabalha, enfim. Compartilha conosco um pouco sobre isso, por favor. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Essa frase, eu me, eu, eu me vejo em você, né? Eu vejo em você, eu me vejo em você, eu vejo você, ela pode nos levar a uma outra interpretação. A Cláudia trouxe eu vejo você. Nós podemos dizer que eu me vejo em você. Ah, ao longo das experiências nesse mundo, né, e trabalhando a nossa consciência, estudando um pouquinho mais, e tendo as experiências, é, é muito fácil, Renato, julgar o outro, se está doente ou não, está deprimido ou não, está triste ou não, se está numa desgraça ou não. É muito fácil ver a, a miséria humana. Ela está debaixo dos nossos olhos. Basta você abrir a janela do seu quarto e você vê a miséria humana. Até o cheiro dela você sente. O que eu entendo é que nós temos que trabalhar, como a Cláudia disse, a empatia, mas a empatia é um exercício profundo, não é um exercício apenas superficial. Você tem que se ver na pessoa.
A partir do momento que você se vê nas pessoas, porque de um certo ponto, não igual, assim como, o que te incomoda nos outros, a miséria, enfim, aquela coisa toda, o que te chama a atenção ao se deparar com um, um alcoólatra, um morador de rua, de um certo ponto, aquilo está dentro de você. E pode ser uma mão dupla, pode ser ou uma piedade, simples, puramente, e pode ser, inclusive, uma vontade de poder ajudar as pessoas. Mas tem um ponto importante. Quando a Cláudia, ela é muito, ela usou até esses exemplos, perguntar para os mais próximos o que está se passando com a pessoa, porque nem todas as pessoas se abrem e nem todas as pessoas estão dispostas a ser ajudadas. A desgraça acaba sendo uma, uma rotina para as pessoas que estão envolvidas na sua própria miséria, né? Elas acabam se acostumando com isso. E muitas não querem sair. Eu já vi muitos casos onde eu trabalho. As pessoas são envolvidas em muita dor e a dor faz parte da vida dela. A adrenalina, eu gosto de adrenalina. Muitos dizem, eu gosto de adrenalina. E a adrenalina é correr o risco de morte. Eu gosto disso. Então, a pessoa está sempre no fio da navalha. Eu penso que, como clarividente e observador do mundo, nós todos estamos aqui reunidos para entender isso, ver os sinais. O primeiro sinal é a sua observação. Como você se depara com essa miséria humana? Porque você faz parte dela. Eu, Renato, todos que estão nessa sala, fazemos parte dessa miséria. É um algo, é uma engrenagem, como se fosse o cérebro, a sinapse, tudo é muito ligado. A física quântica já provou isso. Então, tudo faz parte. Como que você se vê nessa situação? Qual é o sinal que isso te traz? Qual a reflexão? Eu entendo que quando a Cláudia diz os sinais, o sinal é a tua reflexão, é o teu entendimento. Como isso impacta? Como que cai em seus sentimentos, no seu intelecto, na sua consciência? Qual é o grau da sua compaixão? Esse é o grande sinal de um observador, que você não tem o direito também de intervir na vida das pessoas sem elas pedirem ajuda. Você pode ter até uma solidariedade, como você mesmo disse, entregar, estender a mão, mas desde que a pessoa queira também. Então você tem que ter a sutileza de como chegar nas pessoas. Aí há um outro sinal de permissibilidade dessa pessoa que está precisando de ajuda. Então os sinais eles perpassam, Renato, na sensatez de quem observa, de quem é observado, a contextualização de ambos e até a concretização de uma ajuda mútua. E isso é um trabalho humano muito delicado, mas muito delicado. E todos nessa sala, a maioria eu conheço, é, é, eles têm condições para isso e é uma experiência única. A experiência que você, Renato, a experiência que a Cláudia e tantos outros que estão na sala terão em ter essa contextualização humana, a sua com o outro e o outro contigo, é mágica. Eu penso que é, os sinais estão para nos nortear enquanto buscadores do equilíbrio do bem, o equilíbrio do ser bom, o equilíbrio de amar, né? Amar na profundeza da palavra, um amor altruísta, não um amor condicional. Eu entendo que os sinais, Renato, é, e os sinais estão todos os dias nos acometendo. Os sinais estão aí para nos acordar a todo momento. Para concluir a minha frase, hoje eu fiz uma pergunta para a Lu. Né? A Lu, eu fui na Paulista, fui fazer uns exames, enfim, e mesmo dirigindo um carro, eu fico olhando, observando a miséria. Óbvio, a miséria é muito impactante. Mas existem muitas coisas inteligentes, tem muitos sinais que as pessoas, um gesto, um sorriso, um aperto de mão, uma camaradagem, uma mãos dadas, um abraço que uma pessoa encontra,
uma gentileza que um carro faz para o outro ao deixar passar, uma gentileza que você faz para um motoqueiro que ele está tentando seguir pelo corredor. Então, o mundo está cheio de sinais. E sendo inteligentes que somos, nós precisamos, sim, respeitar os sinais da miséria humana, mas buscar esses sinais que nos elevam. E eu fiz uma pergunta para o Lulu: como será? Como que, como, eu sei que isso é uma utopia, mas quando acabará essa miséria humana das pessoas viverem nas ruas maltrapilhas, surradas, nossa, sujas, desmoralizadas? Quando que vai acabar isso, né? Então, aí Lu olhou para mim e falou: olha, isso nunca vai acabar. Isso faz parte da nossa natureza, a natureza humana, da evolução do homem nesse planeta, no cosmos, enfim. Aí fiquei refletindo a respeito disso. Falei, pois é. Então você leva esse sinal, Renato, eu quero dizer a todos nessa sala, os sinais nos levam a refletir e a estudar cada vez mais, seja na Umbanda, seja na Quimbanda, no Candomblé, no protestantismo, no catolicismo, seja na filosofia nórdica, grego-romana, seja onde for, na maçonaria, você precisa entender a si mesmo a partir das impressões do mundo. O mundo nos causa esses impactos. Esses impactos não é para que a gente julgue, é para que a gente busque em nós essa compreensão. E eu entendo que nós só podemos ajudar o outro desde que você seja capaz de se ajudar, desde que você tenha condições de ajudar. Senão, como você falou no início dessa reunião, Renato, vai ser uma hipocrisia. Eu dizer, nossa, coitado, vamos ajudar, vamos lá entregar uma, uma sopa quente, tá legal. Só que, tá, legal, entrega uma sopa, tá resolvido, fiz minha boa atitude, tem um crédito positivo lá em cima. Quando eu for para o lado de lá, eles vão considerar todos os meus créditos ao ajudar as pessoas nesse sentido. Legal, faz parte, é um movimento. Mas é muito mais que isso, né? É mergulhar em nossas profundezas, em nossas misérias, mergulhar em nós mesmos e buscarmos um entendimento grandioso do que realmente somos. Se somos seres realmente capazes de criar, poderosos, e nós temos essa possibilidade, nós temos que criar essas experiências a partir de todas as expressões e todas as contextualizações do mundo. Não é fácil, vou dizer para vocês, não é fácil, mas não é impossível e é trabalho. É isso, Renato. Gratidão, João. Claudinha, antes de eu passar para a Cláudia, você quer falar alguma coisa para o João? Ah, fechei o microfone e não estava conseguindo abrir. Não, eu concordo com tudo, e número, gênero e grau que ele falou. Às vezes eu acho ele um pouco meio agressivo, mas eu concordo com ele. Você tem que trabalhar você para depois enxergar o outro, porque se você está desequilibrado, como é que você vai enxergar o outro? Você vai acabar arruinando mais a situação do camarada, e da vez de pular um, pula dois. Então, concordo com ele. A gente conversa bastante, depois que acaba a aula de domingo, normalmente nós tomamos café da manhã juntos, e o café da manhã atrapalha ele na feira, né? Atrapalha fazer almoço, mas sai bastante conversa profunda sobre vários temas. Então, compartilhamos o mesmo sentimento. Só que ele Maravilha. discorre muito mais coloquialmente, né? Eu não, já Não, estou mais na... ele é um lorde, né? Ele é um lorde. Enfim. Pois é. Bom, depois da Cláudia, nós temos a Solange, e eu quero fazer um convite, se a Zaira ou Zaira, eu não sei como pronuncia corretamente, quiser Ah, me participar depois do perdoa. papo, que ela colocou algumas coisas bem fortes ali também no chat. Renato, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou para falar aqui, vai escapando. A Zaira, na verdade, quando eu falei dos sinais, eu não tinha a mínima ideia. Eu queria falar do assunto, mas não sabia o que falar do assunto. Uhum. Aí recorri a Zaira, pedi um help para ela,
Em conversas, aí eu fui juntando o que a gente conversou e foi aí que eu consegui montar essa dissertação. Obrigada, viu, Zaira? Gratidão. Então vamos lá. Cláudia Carvalho, por favor. A Claudinha é toda sua. Oi, Claudinha. Crau. Não, é apenas para dizer que eu penso que concordo com o João e a gente tem que começar pelo autoconhecimento mesmo, conhecendo o nosso mundo interno, mas nós já estamos vivendo e vamos viver cada vez mais um mundo onde quem tem olhos que possam enxergar realmente e que tem ouvido, quem tem ouvidos que possam ouvir, né? Que ouçam realmente o que o mundo está dizendo para a gente. Nós talvez não consigamos interferir num acontecimento desse, né? A gente às vezes está do lado e tomando cuidado, a gente não sabe o que está passando no mundo interno daquelas pessoas, mas enxergar realmente, ouvir com, com amor, né? Com uma escuta qualificada, isso já ameniza, talvez, né? Não por coincidência, porque eu não acredito em coincidência. Hoje, pela segunda vez, porque o Denis está nesse momento fazendo um trabalho psicanalítico com um grupo de estudantes em cima do filme O Filho, que eu não sei se vocês assistiram, que é um filme chocante, né? Eu até, para quem conseguir, eu até indico para que assista, e fala justamente disso, né? E nós estávamos assistindo, e pela segunda vez, para poder fazer análise, tá ele discorrendo lá com o pessoal, conversando sobre, e na hora da situação, nossa, eu vou dizer para vocês, é uma dor na alma, um acontecimento desse, né, afeta a nossa alma, né, e assim, de uma intensidade tão grande que você fala, meu Deus, né, como alguém realmente consegue chegar às vias de fato. Mas a gente conhecendo, se autoconhecendo, num momento em que a gente não pôde interferir, eu acredito que a gente precisa respeitar uma escolha, né, daquela pessoa que resolveu dar cabo da sua própria vida, Deus sabe por qualquer motivo, né? E não julgar, porque a dor da gente é grande, mas a vida da gente segue, né? E a gente precisa ter realmente um olhar profundo para essas coisas e para as nossas coisas, né? Porque são coisas que vêm acontecendo e que hoje em dia não estão afetando só pessoas adultas, né? São adolescentes, né? São pessoas idosas, né? Eu não tenho o número da estatística, mas eu também penso que estatística é uma coisa muito distante, né? Porque a estatística, morrem tantos, né? Tantas pessoas se suicidaram, é um número. Quando ele está próximo, como aconteceu na família da Cláudia, é dor, é muita dor, né? Estatística é um númerozinho. Agora, proximidade ou muito, né? É muita dor. É muita dor. Que a gente tem que aprender a lidar, né? Nós temos que aprender a lidar com a dor, porque a vida é dolorosa. Então, para os que vivem bem, para os que vivem, né, numa situação como o próprio João citou, e, né, como é que eu vou dizer, nessa situação das pessoas na rua, na situação dos próprios alunos com quem o João convive dentro da fundação. A vida é dolorosa e muitas pessoas não sabem, não conseguem lidar com essa dor, né? E acho que é aí que a coisa acaba se perdendo mesmo e essa pessoa
acabam escolhendo por um caminho triste como esse. É mais isso mesmo que eu gostaria de colocar. Mas muito boa a sua escolha, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Zaira, boa noite. O teu comentário, né, de nós respeitarmos as escolhas de cada um, né, e, como a Cláudia acabou de falar, não fazermos julgamento, né, com relação à decisão de cada um, isso não significa também dizer cada um com seus problemas, né? Abre Oi, isso. gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu fiz esses dois comentários, porque mesmo quando a gente ajuda, primeiro a gente só consegue ajudar quem quer se ajudar. E, e respeitar a escolha do outro. E realmente é isso que você falou. Não é cada um com seus problemas. Quando a gente desenvolve empatia e se torna grato, ter gratidão pelos momentos, pelas pessoas, enfim, por aquilo que você conquistou. Quando a gente chega nesse ponto, a gente quer ajudar sempre as pessoas, né? E perceber que o outro está doendo, que está doendo no outro. Foi mais ou menos nesse sentido. E quanto ao comentário depois, né, que a gente respeita, a gente precisa aprender a respeitar a escolha do outro, mesmo quando o outro escolhe a morte. A gente ouve muito dizer assim, o médico fez uma cirurgia e o paciente faleceu no centro cirúrgico. Mas pouco se ouve quando eu, psicóloga, atendendo um paciente em tratamento depressivo, e esse paciente tira a sua vida. E a dor é a mesma, porque a gente, quando perde um paciente, mesmo que ele esteja em tratamento, é muito doloroso, porque a gente está fazendo um trabalho com ele, mas ele escolheu tirar a sua própria vida, mesmo em tratamento, né? Eu estou comentando isso porque aconteceu comigo. E não estou sendo antiética, eu não estou dando nomes, mas acontece não só comigo, aconteceu, mas com outros colegas. Então, a gente está atendendo e o paciente tira sua vida. Então, essa escolha. Para mim, foi uma experiência muito dolorosa, porque já eram meses de atendimento e vamos dizer que foi um dia depois do atendimento, ele veio a falecer, né? Então, a gente aprende, né, que a gente não tem esse controle da vida do outro, e por mais que você esteja fazendo um trabalho, que vê que tem certos progressos, que você percebe que o paciente está caminhando, lidar com esse sentimento é uma coisa assim de que se perceber como você é impotente com a vida do outro, né? Que a gente não tem esse controle, né? Mas da mesma forma que eu já atendi e atendo outros pacientes que já tentaram tirar a própria vida, mas que não voltaram a fazer, né? Então, o suicídio é um tema abrangente, muito delicado, e que precisa ser mesmo compartilhado com pessoas, com o maior número de pessoas, para que a gente perceba, né, que a gente se perceba nessa relação, até não só com o outro que a gente conhece, mas com o outro que a gente desconhece. Essa questão mesmo de empatia, de observar esses sinais. Quando a Claudinha me chamou, né, pediu um help aí,
e vamos pensar junto, porque é um tema abrangente e muito importante de ser expandido. É isso. Muito obrigado, Zé. De nada. Muito mesmo. Nós temos, Claudinha, a Sol Ribeiro e o Tadeu. Sol, você precisa abrir sua câmera para mim conseguir compartilhar você aqui conosco. Você quer falar antes alguma coisa para Zaira ou Claudinha? Não, não é mais ou menos seguindo a linha de pensamento da gente. Eu só queria complementar uma coisa que a Clau falou. Talvez assim a gente ficar sabendo que uma pessoa tirou a vida impacta. Realmente é uma dor muito grande. E na minha concepção, uma dor maior ainda, quando você já tem um entendimento um pouco maior espiritual e sabe o que vai acontecer com esse espírito que partiu. Porque quem tira a vida ainda não está. Ele pensa que ele vai sanar os problemas dele, seja se ele estiver doente fisicamente, ele tirar a vida, ele vai abreviar a dor, seja dor de amor, ele vai tirar a vida, vai acabar com essa dor de amor que eu estou tendo. Então, às vezes, as pessoas elas acham que tirando a vida elas vão abreviar algum sofrimento, alguma coisa. E aí a gente aqui que está desse lado, que talvez tenha tido já um aprendizado, e a gente acredita, que eu acredito nisso, eu sei que não. Então, essa dor, essa tristeza profunda que eu sinto por conta disso, é por causa disso. Que eu sei que quando chegar lá do outro lado, não vai ser o que ela esperava. Principalmente, assim, lógico, em qualquer idade. Quando você quer um jovem, nossa, aí é muito triste isso. Solange Ribeiro, por favor. Olá, boa noite a todos. O tema foi maravilhoso, estou adorando. É uma coisa mesmo que é prestar atenção nos sinais mesmo. Eu recentemente também eu tive uma notícia muito triste, porém eu não pude fazer muita coisa, porque eu estou com um sobrinho meu na Irlanda, e ele tentou o suicídio por lá, porque estava sozinho também, se sentiu, né? Veio para cá, fez uma visita para nós depois de 4 anos, e a gente fez toda uma surpresa para ele, fez uma comemoração para ele. Ele ficou 20 dias aqui com a gente, e depois, na hora que teve que encarar de novo tudo aquele, né? Falar, poxa, deu a entender que, tipo assim, eu vou ter que recomeçar, mas a saudade de vocês é muito grande. Ele tentou o suicídio, mas graças a Deus ele está aí. E eu vou dizer uma coisa aqui muito linda que aconteceu comigo, eu vou compartilhar com vocês, que entra bastante em prestar atenção nos sinais. Eu estava aqui me preparando para fazer uma constelação com a Meire. Eu não ia constelar, eu ia participar da constelação com ela. E minutos antes dessa constelação, eu tenho um quadro de Cristo aqui na sala, vou mostrar para vocês ali, ó. Vocês veem o quadro do meu amigo? Sim. Eu vou até ele, e aí eu me conecto, né? Eu peço ajuda de luz para esse momento, que eu seja luz no campo, podendo ajudar o meu outro irmão ou minha outra irmã. E aí, nesse momento de conexão, eu virei para ele e disse assim para ele: eu vejo você. Né? E toquei assim no meu coração profundamente, assim, eu falei: eu vejo você. Eu sinto você. Você está aqui comigo, mas eu vejo você. E aí agradeci. Beleza, fizemos, foi uma constelação assim para uma amiga da Meire de Portugal.
a pessoa que estava constelando estava em Portugal. Era 10 horas da manhã aqui, 4 horas da tarde lá em Portugal. E aí, quando terminou essa constelação, a Meire tira umas cartinhas para a gente, né? Ela fala, agora eu vou tirar as cartas para os membros que tá no tabuleiro ali, que está representando, né? E depois a gente sai do campo, né? Ela pede para cada um sair do campo, ela fala, agora eu vou tirar uma cartinha para cada um de vocês. E na hora que ela tirou a cartinha para mim, sabe qual era a frase? Eu vejo você. Ah, foi a coisa mais linda da minha vida. Eu vejo você. Eu falei, ai, que tudo, nossa senhora, eu fiquei muito mega feliz. Então, eu achei que tinha que compartilhar esses sinais com vocês, né? Porque às vezes cai uma frase e você fala assim, ah, não é para mim, ah, não, imagina, que não sei o que lá, tudo é para nós, né? O que vem para nós é nosso, né? É os sinais da vida. Então, muito obrigada por dividir esse momento, né? Além de ter um ponto aí um pouco dolorido, mas depois tem um ponto também de muita harmonia, de muita felicidade. E eu desejo boa noite a todos e o tema está maravilhoso, viu? Espetacular, muito bem colocado e de uma coragem profunda aí para estar expondo isso para a gente. Obrigado, Sol. Claudinha, quer falar algo para ela? No fim, estamos todos nos vendo, né, Sol? Eu vejo você dentro de um assunto triste. Realmente, a gente sempre tira uma lição e uma coisa positiva. Então, Sol, eu lhe vejo. Nós nos vemos. Um beijo, Sol, querida. toma cuidado que ele está de olho em você, hein? Com certeza. Ah, que não tire o olho. Obrigado, Sol. Imagina, que isso. Tadeu, por favor. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. Então, quando foi anunciado esse tema, né, que o Renato colocou aí, falando sobre os sinais, eu jamais imaginei que iria se direcionar para esse foco, né, de suicídio. Então, eu imaginei que seria, sei lá, uma outra ótica, os sinais que cada um de nós vem tudo na nossa vida, mas esse assunto é exatamente o que eu estava precisando ouvir já há uma semana não, acho que há uns 5 dias, eu recebi a notícia de um amigo, né, que se suicidou em São Paulo, e ele não tinha nenhum desses sinais, né, que a Cláudia falou aí, muito pelo contrário. Então, tipo assim, é casa de ferreiro, espeto de pau, porque esse amigo, ele é da linha kardecista, né? E dentro dessa linha como se diz assim, é a filosofia, né? Que fala mais sobre suicídio, que é mais contra essa linha do suicídio. Eles pregam que o fato de você se suicidar, você não vai se livrar da dor, né? Que lá do outro lado continua, tal. E esse amigo meu, além dele ser kardecista, ele dava palestras, né, no centro, os lugares onde ele frequentava, e ele tinha um programa de rádio, né, que também ele falava exatamente sobre isso, né, sobre a filosofia espírita e kardecista. Então, tipo assim, a gente não tinha muito contato, assim, o pessoal do grupo, né, que a gente frequentava era como aqui, né, assim, o grupo da egrégora, só que a gente tinha contatos pessoais lá em São Paulo, mas eu não tenho assim com quem apurar, averiguar, né, a veracidade de que, né, a morte dele foi por suicídio, mas até agora eu não me convenci, né? Então, tipo assim, e o biotipo dele, assim, sabe? Era uma pessoa alegre, positiva, com autoconfiança, autoestima. Então, eu penso nesses sinais aí, né, que a Claudinha falou, né, da pessoa deixar de tomar banho, deixar de se cuidar, né, ficar muito tempo nas redes sociais, lá no videogame e tal.
Então, ele nunca teve esse perfil, muito pelo contrário. Então, eu ainda fico pensando assim, né? Alguém lá do grupo vai dizer, não, foi engano, né? A morte dele não foi suicídio, foi um acidente de trânsito, foi, né, sei lá, um assalto, sabe? Até agora eu não consegui digerir, assim, para mim. É muito contraditório, assim, o perfil dele, a personalidade dele e o ato do suicídio, sabe? Então, eu não consegui ainda aceitar isso. E falando aí da Sol, uma mensagem que me remete é que a gente precisa de luz solar para produzir a serotonina, a endorfina, que são os hormônios do bem-estar. Então, exatamente a Irlanda, ela tem um índice elevado de suicídio, aumentado durante o inverno, por causa da falta de luz, né? Lá é um dos países mais que tem que incide menos luz, né, durante o inverno. Então, e uma prática que eles orientam para quem é depressivo e tal, é você jogar vôlei. Porque quando você joga vôlei, você tem que olhar para cima, né? E a luz incide diretamente nos seus olhos. Então, a natureza é perfeita, né? A gente precisa muito da luz para produzir a serotonina e a endorfina durante o dia, e a gente precisa do escurão mesmo assim, nem uma luzinha, nem aquela do stand-by da televisão dentro do quarto à noite, para produzir, né, a melatonina, que é o hormônio do sono, que regula todos os outros hormônios também. Então, mas é isso. Mas o tema veio muito a calhar, né? Como nada é por acaso, veio todo esse questionamento, né? Desse conhecido, desse amigo. E o tema foi exatamente isso, que eu não esperava que se fosse direcionado para isso. Então, gratidão aí a Claudinha, que trouxe o tema para a gente. E, e é isso. Gratidão, Renato, e a toda a egrégora. Tadeu, você não é o único. Eu propositalmente, a Claudinha tinha me dito, né, que a intenção dela era essa, mas eu propositalmente não coloquei isso no texto, porque eu achei que poderia, de repente, até assustar algumas pessoas, sabe? É isso aí. Não vou tratar os sinais de uma forma assim mais genérica, né? Porque quem tiver que estar lá, vai estar lá, né? Uhum. E aí, então, a tua impressão tem fundamento, porque realmente a gente colocou uma coisa muito genérica ali, não citamos isso. Mas obrigado mais uma vez pela sua participação. E esse lance do jogar vôlei aí, vou repensar, viu? Aí. Renato, Fica bom? duas coisas. A primeira coisa é que, assim, o Renato sabia mais ou menos, como chama a moça da outra, da semana passada? A Patrícia. Isso. Nas palavras da Patrícia apareceram várias vezes, tanto que eu te cutuquei lá e falei, ó os sinais aí, né? Falou, apareceu muitas vezes os sinais, tanto que eu achava que eu tinha que ter falado antes dela, E ela usou né? a Mas expressão eu vejo você também, né? justamente, né? É. E agora em relação ao amigo do Tadeu, olha, se ele era Kardec mesmo, e aconteceu isso, em algum lugar ele deixou de acreditar. Porque realmente é baseado nisso que eu falo toda a dor que eu sinto quando eu fico sabendo que alguém tirou a vida é justamente por causa disso. É na doutrina de Kardec que eu aprendi os conceitos. Não devemos tirar a vida do próximo e principalmente a nossa. Não temos esse direito, né? Então, esse moço deixou de acreditar em algum ponto da vida dele. É difícil, como vocês já falaram aqui nessa noite, né? Julgar, né? É complicado, até porque nós não sabemos o interior de cada um. Às vezes é uma pessoa tão pública, que influencia tanto a vida das pessoas, que um erro que ela comete, ela não consegue assimilar. Ele espirocou. É, de repente pode ser, né? Mas julgar realmente não dá, né? Não. Ô, Cláudia, Renato, você quer ô, conversar com Renato, a Claudinha? Não, é que Renato, só. deixa eu falar só mais uma coisinha. Sim. Então, a gente fala muito assim, né? Algumas pessoas usam esse termo.
quem fica em depressão é falta de Deus, é falta, né, de uma religião, de uma filosofia e tal. Mas aí eu me remeto agora também, depois da fala da Claudinha, que os nossos dois padres de maior ícones, né, aí nacionais, que é o Padre Marcelo e o Fábio de Mello, né, que são os mais conhecidos, mais dedicados, eles passaram por isso também, né, depressão e síndrome do pânico. Então, é um assunto ainda assim muito, como se diz, pouco conhecido, apesar de toda a psicologia, toda a neurociência, a gente dizer assim, a essência, o fundamento, né? Porque, teoricamente, ambos, né, o padre Marcelo e o padre Fábio de Mello, eles jamais passariam por isso. Né? São pessoas assim conectadas com a espiritualidade, né? Ícones dentro da espiritualidade, do catolicismo. Então, e como essa pessoa que eu citei também. Então, tipo assim, mas tem a parte aí neuroquímica que a gente não sabe, né? Dos nossos cérebros, as endorfinas, serotoninas da vida aí. Então, tipo assim, é um assunto ainda que é meio nebuloso para a gente chegar assim na origem, né, da coisa. É só isso. Muito bem colocado, e vou lembrar do orai e vigiai, né? Esses exemplos todos que vocês estão colocando é para mostrar para a gente assim, você está pensando que porque você tem um pouco de conhecimento, você recebeu o alvará, né? Não, orai e vigiai. Obrigado, Tadeu. Cláudia? É que na fala do Tadeu, nessa conversa, eu lembrei do seguinte: a minha tia falava que minha avó falava, minha avózinha, né? E ela não deve ter tirado isso de algum canto, que no pensamento e no coração das pessoas é lugar onde ninguém vai, né? E nós nos apresentamos para o mundo através da nossa persona, é a nossa máscara, né? Então, quem sabe o que essa pessoa, como o Renato mesmo citou, o que houve, o que se passou, ninguém, nós nunca vamos saber, nós nunca vamos saber, né? E é só isso que eu gostaria de colocar. Falei isso com a Lu hoje, Cláudia, da persona. Nós conversamos sobre, porque você sabe que eu converso com minhas irmãs sobre quando eu vou fazer vibração, quando eu vou fazer qualquer coisa, primeiro com a Lu, depois com a Lé, e chegamos nesse assunto da persona. Realmente, nada é por acaso. E aproveitando o gancho, ela mandou uma mensagem, ela está estudando, por isso que ela não entrou, mas ela mandou mensagem que o celular do João Luiz superaqueceu e desligou, tá bom? Estou aqui. Lindy, eu preciso que você abra Você voltou? para mim colocar você para falar com a Cláudia. Isso, obrigado. Por favor, fique à vontade. Seu microfone está fechado, Lindy. Oh, desculpa. Na verdade, assim, eu queria fazer 3 colocações, na verdade, são reflexões até, né? Então, a primeira colocação, assim, o meu filho é psicólogo e ele trabalha em empresa. E ele me comentou uma coisa que eu achei deveras interessante, que foi assim. A empresa que ele trabalha não faz mais o trabalho de prevenção ao suicídio no mês de setembro, porque a empresa identificou que quando chega o Setembro Amarelo, as pessoas já vão ficando meio ressabiadas. Então, agora eles têm uma outra estratégia de abordar o tema, porque próximo ao mês já existe uma crise de ansiedade, já existe um pensamento que aqueles que, de repente, demonstram ter, né, tendências ao suicídio, já vão ficando ali meio com o pé atrás. Então, a gente começou a conversar sobre isso, né? O que esse mês também pode significar para aqueles que já trazem dentro de si esse pensamento. Essa é a primeira coisa. A segunda que eu iria comentar é que, assim, dentro da religiosidade de Umbanda, a primeira coisa que a gente aprende é que, assim, todos nós somos humanos. Todos somos seres humanos, portanto, independente
independente do seu nível intelectual, financeiro, religioso, social, todos nós somos seres humanos que estamos diante de tudo que a vida pode oferecer, inclusive a falta de vontade, né? Porque aí é uma questão da força de vontade que a pessoa tem de vencer determinadas situações. Então, existem aí alguns trabalhos, né, principalmente ligados ao campo energético dessa pessoa para se trabalhar, porque normalmente isso também está ligado a outras, né, outras vivências que essa alma, né, que esse ser humano que agora está nessa encarnação, que passou, que de repente traz aí toda uma questão. E então seria essas reflexões, sabe? É muito importante a gente falar desse tema, mas também com esses cuidados. E aí, dentro da vibração que foi hoje de Obaloaê, pedir, né, para que essa alma apenas encontre o seu caminho. Apenas que ela encontre o seu caminho, ela vai encontrar. Não depende nem de nós, né? Depende unicamente dele, da fé dele. Mas se todos nós emitirmos vibrações, esse caminho vai ser mais fácil, né? Para todas essas almas que se perderam no meio desse mar todo, né? Tormentuoso aí que existe. E aí eu vou falar da minha experiência enquanto, assim, vou falar da minha parte profissional, né? Para quem não sabe, eu sou atriz, professora de teatro, eu trabalho muito com jovens, né? Eu dou cursos de teatro livres e dou cursos em escolas. E uma das coisas que eu me deparo muito são com jovens que em algum momento tentaram o suicídio, mas eles buscaram a arte como uma ferramenta para trabalhar suas próprias emoções. E o teatro trabalha muito isso. Esse encontro com essas dificuldades que esses jovens têm de formular as emoções. Então, eu acho que um dos caminhos também é sempre você fazer o que gosta, jogar vôlei, esporte, a arte, né, tocar um instrumento, pintar, dançar. Tudo isso faz a pessoa se sentir viva. E quem se sente vivo não pensa na morte. Quem pensa na morte é porque, de alguma forma, já está morto, em algum aspecto. Então, a gente precisa vibrar para essas pessoas, né, Claudinha? Então, axé aí para você, tá bom? Axé, Lindy, axé. Realmente eu concordo com você. Você falando da história do teatro, me veio a filha de uma amiga, ela era daquelas pessoas que se cortavam, automotivação, né? E ela começou a fazer teatro e mudou totalmente. Agora até comida ela faz. Não atravessava a rua, não saía na rua sozinha. E se entrava, se trancava no banheiro, tinha que ficar sempre prestando atenção, porque ela se cortava. E agora, com o teatro, já atuou, inclusive, não só faz, já está atuando em peças amadoras, mas está atuando e mudou totalmente o comportamento. Então, você falou, realmente, são as sintonias finas, né, do nosso interior, que precisam ser exploradas. Muito bom. O Marcos estava com a mão levantada, abaixou, provavelmente vocês já devem ter percorrido o que ele ia perguntar. Claudinha, você tem um PowerPoint aí que você me passou, que tem lá 20 slides. No fim, eu acabei esquecendo e falei mesmo, era para ir acompanhando. Você autoriza que eu coloque ele no grupo, que aí o pessoal Claro, pode eu ver. fiz também um vídeo dele. Pode pôr tudo, pode pôr. Aí eu procurei o nome da música do Orlando Moraes, Cruzando Raios. Ela parece uma música romântica, mas ela tem muito significado. Depois, se vocês puderem procurar, Orlando Moraes,
é aquele que é o marido da... Como é que ela chama, gente? É marido da mulher dele. É o Glória marido da Pires. mulher... Isso! Glória Pires. É o marido da mulher Pires, e Glória a Deus. da Glória Pires, e a música é muito significativa. E foi procurando esses artigos que eu passei para vocês que eu vi sobre a música dele, e aí fui escutar. E olha, não é que é verdade? E às vezes a gente escuta as músicas no rádio, no Spotify, que agora é mais chique, né? Não escuta música no rádio, você escuta no Spotify. E você não presta atenção nas letras, e às vezes as letras são assim, você canta pensando no amor da sua vida, e quando você vai ver, não tem nada a ver com o amor da sua vida, é uma coisa mais profunda. Só que você não prestou atenção. Aí os sinais novamente. Perfeito. Claudinha, nós vamos fazer assim, o Nivaldo, que está aqui já na tela, um dos fundadores do Mais Atitude, um dos idealizadores da nossa egrégora, ele vai fazer o agradecimento a você, e aí depois que ele fizer o agradecimento, eu volto para você encerrar, tá? Então, Nivaldo, por favor. Pronto, agora sim. Olá, Claudinha, tudo bem? Oi, seu Nivaldo. Seu não, Nicão. Bom, Eu boa noite sabia a que ele ia todos. brigar comigo. Eu não poderia deixar antes de agradecê-la pelo tempo, sabia que eu ia fazer o encerramento, então eu deixei para falar um testemunho aqui sobre os sinais, né? Só vai levar mais meia hora, tá bom? Na verdade, não sei se existe suicídio inconsciente, mas em meados de 2015, passando por alguns problemas, né? E aí o convívio com os amigos era muito legal. A gente sempre se encontrava numa cervejinha, um bate-papo, um whisky. Mas isso foi se tornando algo muito grave, né? A ponto de, em alguns momentos, eu me pegar tomando uma pinguinha ou um whisky e sem notar o quanto isso aí estava sendo prejudicial para mim. Então, talvez eu já estaria me cometendo esses meus suicídios diários aí, né? Sem inconscientemente. E o sinal veio justamente em 2015. Isso aí muitos já sabem. Eu recebi o convite da entidade onde era vice-presidente para assumir a presidência. E ao assumir a presidência, esse compromisso que eu trazia comigo era eu tenho que mudar, porque são tantos eventos, tantas representações, que eu não poderia estar ao lado de presidentes tomando o que eu bebia. Então, seria, acho que, talvez passar vergonha representando uma entidade. Então, isso aí, para mim, foi um sinal divino. Foi o que me ajudou e eu acho que se eu estou aqui bem de saúde até hoje, de 2015 para cá, eu devo muito a esse sinal. E quando você falou, quando eu li sobre esse sinal, eu falei, olha, tem muito a ver com o que eu comecei a relembrar, aqui em casa pensando, o Renato já tinha conversado comigo, eu falei, olha, na hora do agradecimento, eu tenho que dar esse testemunho, que realmente são sinais que a gente... Eu poderia muito bem ignorar e falar, não quero assumir nada. Mas, pensando bem, é divino mesmo, é um sinal que está dentro de mim, dentro do meu eu, e eu tinha que seguir essa missão, seguir esse caminho e estar bem hoje. Então, Claudinha, por você ter colocado esse tema tão maravilhoso, eu vi que tantos aqui ficaram até esse momento deslumbrados, né, com todos esses bate-papos, com esses depoimentos. Espero ter colaborado mais um pouquinho. Então, em nome do Instituto Mais Atitude,
Em nome da egrégora, minha gratidão. Agora você me deixou muda, Nivaldo. Que lindo o seu depoimento. Eu que tenho que agradecer essas últimas palavras da nossa reunião. Foi simplesmente tocante. O Renato falou que eu fui corajosa de colocar o assunto. Acho que você encerrou a reunião com a coragem de todos nós aqui nessa tela. Eu que agradeço, né? E eu vou encerrar assim. Vamos nos permitir nos olhar primeiro nós, depois o próximo aqui próximo e depois o próximo mais distante. Porque pegando o gancho da Patrícia é que falou, né? A semana passada. Pegando o gancho da Patrícia, aquelas palavras dela me deixaram deverasmente preocupada. Vamos vibrar, vamos trabalhar. Vamos dar a volta por cima. Puxa vida, nós somos obras de Deus, nós somos filhos de Deus. A gente tem direito, por que a gente não percorre os caminhos corretos? Né? Então, vamos trabalhar, vamos olhar para dentro. Somos imperfeitos, com certeza, temos os nossos defeitos, os nossos momentos de ócio, de raiva, de vontade de xingar. Temos nossos momentos de gula, de preguiça. Mas volta, acorda. Vamos andar direito, vamos andar no caminho certo. Nós temos um mundo tão lindo para viver, nós temos um planeta tão maravilhoso, que nos dá água, que nos dá alimento, que nos dá ar, dar o sol, que é tão necessário, a luz da lua, chuva, que abençoa e que nos fortifica. Puxa vida, por que a gente não pode aproveitar isso? Só pensando na próxima postagem da internet ou no serviço que eu tenho que acordar cedo amanhã para ir trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, vamos nos unir, vamos mostrar para a Mãe Terra que a gente tem essa força, que a gente pode unir a ela e que não vamos sucumbir. A gente vai fortificar e crescer junto com a Mãe Terra. Então, meus amigos, eu vejo vocês. Que lindo. Nós iniciamos a noite com a Lindy colocando a gente sobre a proteção de seres de cura e terminamos com você, que achou que ia falar de morte, falando de vida. Não é? Então, É verdade. Muitíssimo obrigado, Cláudia, por mais uma vez atender o nosso convite. Né? Você... E sem profundidade, né, Renato? Imagina se ela fosse profunda, hein, Zé? E sem profundidade, né? Imagina quando ela é profunda, aí o bicho pega. O engraçado é o seguinte, esse grupo é maravilhoso, aquilo que eu falei. Então, você levantou a bola, cara, só vai ter estrela para poder ajudar. É isso aí. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado a todos. A gente está acostumando mal, estamos estourando os horários agora toda semana. Mas eu aprendi que é assim, né? Quem não puder ficar vai pedir licença e vai embora, e quem puder ficar, né, vai aproveitar até o último minuto. Vai ficando, com certeza. Maravilha. Claudinha, obrigado por trazer vida para nós. Meus Eu amigos, que agradeço a oportunidade. Orai e vigiai. Lindy, 7 dias de proteção, hein? Eu acredito. Um beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada, Beijo, Claudinha. gratidão. Boa noite. Boa noite para todos. Bom final de semana para todos. Boa noite a todos. Obrigado.